Mas tu já experienciou alguma coisa que, que fosse assim, sem explicação razoável, científica nas aldeias? Porque a gente sabe que existem alguns rituais de cura, algumas manifestações, né? E o que que tu pode falar pra gente desses acontecimentos na tua cultura? O ID a cultura Apurinã é uma cultura muito rica. E tem um ator dentro do povo Apurinã chamado Kusanagi, que é o pajé. Esse personagem, e não é só dentro do povo Apurinã, né, diversos povos indígenas, inclusive há muitos relatos de pesquisadores, expoentes, né, inclusive da antropologia, de outros ramos da segmento de pesquisa, que diz que não existe mais esse tipo de pajé, né? Esse tipo com poderes capazes de fazer coisas que a gente não acredita, né? Eu discordo totalmente disso quando eu falo do povo Apurinã, porque, em primeiro lugar, o pajé para nós ele não morre, ele se transforma e vai habitar outros mundos que tem, né? Esse mundo aqui é um mundo falso. É um mundo que nós estamos somente por Esse mundo engano. é um mundo É um falso? mundo falso. Caralho, irmão. Meu pai dizia, meu grande professor e interlocutor para tudo que eu fiz nessa vida, ele dizia que ele estava aqui por engano. Ele não é daqui. Caramba, que doideira, pô. Se tudo tem coisas que para a gente entender, Luigi, o que está acontecendo hoje, a gente tem que fazer uma viagem retornando para a cosmologia, para o começo do mundo, para a gente ver como é que se deu as coisas. Mesmo que isso esteja baseado na cosmogonia, né? Ou seja, em fatos mais míticos, né? E que a ciência diz que a gente não consegue provar, né? Por isso que diz que os índios não têm ciência, têm um mero conhecimento tradicional. Outra coisa que eu discordo. Por exemplo, como é que a gente faz uma canoa, né, cara? Quantos conhecimentos é embutido para fazer uma canoa? Porra, Entra fora isso, física, como entra é que uma... vocês sobreviveram tanto tempo em E condições resistimos, totalmente né? adversas, né? Resistimos, né? Ninguém Bom, sobrevive no mato. mas deixa eu te contar uma, cara. Certo, Eu perfeito. estava eu Vamos lá. tava pesquisando, exatamente os lugares, os Kimiruri, né? Que são as habitações dos espíritos do povo Apurinã. É de lá que vem toda a nossa alimentação, mas não estou me referindo só à alimentação de comer Uhum. mesmo. Estou falando de alimentação É espiritual, como se fosse a fonte conhecimento. de energia. Exatamente, é o que nos Perfeito. torna vivo, entendeu? É o que nos mantém vivo, na verdade. E aí eu estava conversando com o Jaime Macapo Tenique, que é um dos pajés lá da nossa aldeia Camicuã, e nós estávamos já mais ou menos umas 6 horas distante da aldeia, no mesmo mata dentro, né? Conhecendo mesmo, pesquisando mesmo, sentindo a natureza, né? E aí nós sentamos assim numa raiz de uma árvore, aquelas raízes que ficam sobre a terra, né? Tem Uhum. aquelas raízes que ficam sobre a terra. E nós estávamos sentados nessa raiz. E ele começou a falar coisas que eu comecei, no meu pensamento, eu comecei a duvidar, né? E é Mas que tipo de engraçado, coisa que ele fala? ele falou muitas coisas que para mim aquilo era impossível de acontecer, né? Mas aí, bom, aí eu estava sentado em cima de uma raiz e ele na outra, na minha frente. Mas tu consegue lembrar o que que ele falava? Sim, 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 né? Não, ele falava que o pajé pegava a estrela, ia lá no céu, pegava a estrela, botava na mão, mostrava, né? Que insônio ia debaixo d'água, por exemplo, porque existe vários tipos de doença, né? E tem aquelas doenças que são mais fáceis de curar e aquelas outras que não são tão Uhum. fáceis, né? Então essas que não são fáceis, o pajé vai ter que buscar em sonhos. E isso muitas vezes debaixo d'água, no outros mundos, né? Porque quando eu te falei desse mundo, da falsidade desse mundo, é porque existe o mundo do subterrâneo, o mundo dos encantados e o mundo da camada celeste, né? Caralho. É tipo Stranger Things, entendeu? E As aí, dimensões. nesses mundos, não existe morte. Né? Só existe morte nesse. Porque nós ficamos aqui por engano. Bom, e aí nós estávamos sentados em cima dessa raiz de árvore, né? Falando, ele ia falando, e eu, de certa forma, eu duvidei de alguma coisa. Cara, eu senti alguma coisa mexer onde eu estava sentado, né? Mano, quando eu olho para baixo, eu tava sentado, cara, em vez da raiz eu vi uma sucuri, sabe? Uma cobra enorme se mexendo assim nas folhas. Foi, ó. Aí foi questão assim, eu olhei e vi, né? E aquelas malhas, né? Aquelas malhas Uhum. gigantescas. Aí eu volto, olho para ele. Quando eu olho de novo, era uma raiz de novo, né? Que doideira. Tu por um momento, então, pela minha interpretação, tu por um momento tu viu outra dimensão, Sim, outra. com E aí certeza. voltou, foi Mas aí ele me rapidão. falou, ele falou assim, olha, isso é uma demonstração para você
não duvidar do que eu estou te falando. Ele soube o que eu estava pensando. O pajé, para nós, cara, ele é um semideus, sabe? Ele tem a capacidade de se transformar no que ele quiser, numa garrafa d'água dessa, numa garrafa de café, nele mesmo, em outra pessoa, nele mesmo, inclusive. Vai depender do contexto, dos objetivos e das suas intencionalidades.